Olá pessoal, sejam bem-vindos. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre circunferência, definição, alguns de seus elementos, o número π e cálculo do comprimento de uma circunferência e resolver ainda alguns exercícios relacionados ao tema. Muito bem, me acompanhem aqui. A gente define como circunferência o conjunto de pontos que tem a mesma distância de um único ponto central, né, que equidistam de um ponto central, que a gente pode chamar aí de C. Então essa linha em azul aqui é a circunferência, tudo bem? Um elemento muito importante a ser definido aí é o que a gente chama de raio da circunferência. O raio de uma circunferência é um segmento de reta que tem extremidades no centro da circunferência e em um de seus pontos, tá? Então aqui eu representei um raio da circunferência. A gente pode chamar esse raio de raio CA aqui, tá? Vamos chamar de segmento CA aqui, é um raio. Um outro elemento que a gente vai definir aqui é o que a gente chama de corda da circunferência. A corda de uma circunferência, é um segmento que tem extremidades em dois pontos da circunferência. Então aqui a gente definiu uma corda que a gente pode chamar aí de DE, tá? Então eu vou definir aqui como segmento DE, sendo uma corda. Um outro elemento muito importante da circunferência é o que a gente chama de diâmetro. O diâmetro é a corda que necessariamente passa pelo centro. Então é uma corda especial, uma corda que, além das propriedades de ser uma corda, que é ter suas extremidades em pontos da circunferência, ela passa pelo centro da circunferência. E a essa corda foi atribuído aí o nome de diâmetro. Observe agora que o diâmetro é igual a o dobro do raio, né? Ele mede 2 vezes o raio. Olha aqui, ó, do centro até a extremidade aqui do diâmetro, até uma das extremidades do diâmetro. Observe que isso aqui é raio, né? Vou chamar de R, tá? Então do centro C aqui até uma extremidade, que a gente pode chamar de N aqui, mede R, mede o raio. E do centro até uma outra extremidade aqui também, que a gente pode chamar de M, ponto M, também mede raio. Ou seja, o diâmetro é igual a 2 vezes a medida do raio. Tudo bem? Então essa é uma primeira relação que a gente tem aí. Diâmetro de uma circunferência é igual a 2 vezes o raio. Vamos chamar o raio de R. Essa é a primeira relação que a gente vai deixar ela aqui por um pouquinho. Uma outra relação aí muito importante estudada desde a antiguidade é a seguinte: C sobre D, onde C é o comprimento da circunferência, ou seja, o contorno aqui, né, essa linha em azul, o contorno de um círculo, que seria toda a circunferência, essa linha azul, mais os pontos internos a ela, ou seja, o perímetro de um círculo. Essa relação é estudada desde a antiguidade, aí tem registros dos egípcios aí, né, sobre essa relação, sobre essa razão, que é o comprimento de uma circunferência dividido pelo seu diâmetro. E, atualmente, sabe-se que esse valor é igual a 3,1415,926 e assim por diante. A essa constante matemática, que é uma das primeiras aí que se tem notícia na história da humanidade, atribuiu-se um símbolo, que é o símbolo π. Isso em função da palavra grega para perímetro, que começa com a letra π. Então, π é um número irracional, 3,1415,9, né, e assim sucessivamente, ou seja, um número com casas decimais infinitas e não periódicas. Então, a gente pode escrever a seguinte relação: comprimento de uma circunferência dividido pelo seu diâmetro é igual a π. Se a gente escrever ainda C como 2R, né, porque o diâmetro de uma circunferência é igual a 2 vezes o raio, a gente tem a seguinte relação: C sobre 2R é igual a π. Agora, isolando C, que é o comprimento da circunferência na equação, a gente obtém a seguinte expressão: C igual 2πr, né? Arranjando aí a ordem da multiplicação de uma forma que nos interessa.
Então, a relação C igual a 2πr nos permite encontrar o comprimento de qualquer circunferência. Vamos então agora para a resolução dos exercícios. Neste exercício aqui, no primeiro exercício, pede para que você calcule o comprimento de uma circunferência de raio igual a 5 centímetros. Então a gente tem o raio aqui igual a 5 centímetros e pede para que você calcule o comprimento. Uma aplicação direta aqui da fórmula, né? C igual a 2πr. Substituindo o raio na expressão, a gente tem 2 vezes π vezes o raio, que é 5. O que nos fornece como resultado 2 vezes 5, 10, né? Então 10 π centímetros de comprimento. Tá? Como o exercício pede para que a gente substitua π por 3,14, em geral a gente pede essa aproximação, né? Os exercícios, ou quando não pede, a gente costuma utilizar o π com uma aproximação de 3,14. Tá? Alguns exercícios ainda pedem aí 3,1 e assim por diante. Então, quando a gente substitui na expressão um valor aproximado para π, a gente, obviamente, obtém um valor aproximado para o comprimento de uma circunferência. Então, substituindo aqui π por 3,14, a gente tem 10 vezes 3,14. Então, o comprimento de uma circunferência de raio igual a 5 centímetros é de aproximadamente 31,4 centímetros. Vamos então agora para o exercício seguinte. Vamos então ler o enunciado aqui do exercício. Sabendo que o diâmetro das rodas de um caminhão é de 0,8 metros, né, 80 centímetros, calcule qual é, aproximadamente, a distância que o caminhão percorre a cada volta da roda. Bom, uma volta da roda corresponde ao comprimento da roda, não é isso? Então a gente vai calcular aqui o comprimento da roda, e este comprimento vai ser exatamente a distância percorrida pelo caminhão quando a roda dá uma volta, tudo bem? A gente tem aqui que o raio, né, que é metade do diâmetro, é igual a 0,40 metros. Tudo bem? Então você pode fazer o cálculo aqui utilizando a fórmula C igual a 2πr, ou ainda achar o comprimento aqui como D vezes π, né? Diâmetro vezes π, porque o D é igual a 2 vezes o R aqui. Tudo bem? Como eu já coloquei a fórmula 2πr, então a gente vai encontrar o comprimento da circunferência usando a medida do raio. Tudo bem? Então vai ficar 2 vezes π, que é 3,14, já vamos substituir ali, já que o exercício já pediu. 2 vezes 3,14 vezes o raio, que é 0,40 ou 0,4. Aí. Comprimento então é igual. Vamos fazer o cálculo aqui ao lado. 3,14 vezes 0,8. Né? Vou já fazer aqui direto, ó, 2 vezes 0,4, que é 0,8. 2,512, então. Assim, o comprimento da circunferência é igual a 2,512 metros. Ou seja, com uma volta completa da roda, o caminhão vai ter percorrido 2,512 metros, tá? Que é aqui a alternativa A. Vamos então para o exercício seguinte. Vamos então ler o enunciado do exercício, que diz o seguinte: calcule o comprimento total do contorno da pista de atletismo esquematizada abaixo, sabendo que o raio R é igual a 34 metros. Pois bem, a pista aqui apresentada, ela é formada por 2 semicírculos de raio R, olha só. Aqui numa extremidade ela tem um semicírculo de raio R, e aqui na outra extremidade um segundo semicírculo também de raio R. Unindo esses dois semicírculos, semicírculo é a metade de um círculo, a gente obtém um único círculo de raio igual a R. Esse raio R foi dado, é 34 metros, não é isso? E depois a gente tem ainda dois comprimentos aqui de 85 metros, né, que são lados aí desse retângulo aqui, apresentado entre os dois semicírculos, tudo bem? Então a gente vai calcular a área de um círculo de raio R. Assim a gente já calculou a área dessas duas partes curvas da pista e em seguida somar essas duas medidas aí de 85 metros, tudo bem? Então, acompanha aqui comigo. Comprimento igual a 2πr, não é isso? 2 vezes π vezes o raio. Nesse caso, então, a gente tem comprimento igual
duas vezes, como o exercício fornece 3,1 como aproximação do π, a gente já substitui aqui, 2 vezes 3,1 vezes o raio, que é igual a 34. Assim, o comprimento dessa circunferência vai ser igual a 2 vezes 34, que é 68, vezes 3,1. O comprimento, então, é igual a, vamos então fazer o cálculo aqui ao lado, 68 vezes 3,1. 210,8. Sendo assim, então, o comprimento de uma circunferência de raio 34 metros é igual a 210,8 metros. O comprimento total da pista de atletismo vai ser dado por 210,8 mais as duas medidas de 85 metros ali, que a gente pode colocar aqui como sendo 170 metros, né, já somando as duas. Ou seja, 380,8 metros. Sendo assim, o comprimento total da pista de atletismo é igual a 380,8 metros. Pois bem, vamos então agora para a resolução do próximo exercício. Vamos então aqui ler o enunciado do exercício. O inglês James Starley é chamado, por muitos historiadores, de pai da indústria da bicicleta. Não porque inventou a bicicleta, mas porque, em 1870, desenvolveu o primeiro modelo chamado Ariel, que definiria a bicicleta que conhecemos nos dias de hoje. No modelo de Starley, o comprimento da roda dianteira era 3 vezes maior que o da roda traseira. Daí vem a pergunta do item A aqui. O comprimento da circunferência da roda traseira é de 157 centímetros. Calcule o raio e o diâmetro das duas rodas. Bom, vamos colocar aqui então a fórmula para o cálculo do comprimento de uma circunferência, C igual a 2πr. Como a gente tem o comprimento da circunferência, dado aqui, né, 157 centímetros, vamos chamar então aqui, como é roda traseira, de comprimento CT, aqui, C de T. 157, então, vamos substituir, substituímos 2 vezes π, como o exercício fornece π como 3,1, nós vamos substituir aqui π por 3,1, vezes o raio. Vamos agora isolar o raio R. R, que a gente vai chamar de R de T, quer dizer, raio da roda traseira, é igual a 157, que é o comprimento, dividido por 2π, ou seja, 6,2. Realizando a divisão, então, a gente vai obter o raio da circunferência traseira, tudo bem? Vamos realizar aqui ao lado essa divisão. 157 dividido por 6,2. Já vamos escrever aqui 1570 dividido por 62, já igualando as casas decimais. R$ 25,3, então. Dessa forma, o raio da roda traseira é igual a 25,3 centímetros. E, por sua vez, o diâmetro da roda traseira vai ser igual ao dobro do raio, não é isso? O diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Chamei de D de T aqui, 2 vezes 25,3, 50,6 centímetros. Dessa forma, a gente então agora vai calcular o raio e o diâmetro da roda dianteira. Vou fazer uma separação aqui para a gente poder calcular o que foi pedido. A gente vai utilizar aqui então a proporcionalidade para resolver essa parte do exercício. Uma vez que no enunciado é dito que o comprimento da roda dianteira era 3 vezes maior que o da roda traseira. E numa circunferência, o raio e o comprimento se comportam de forma diretamente proporcional. Ou seja, se o raio for aumentado numa certa quantidade de vezes, o seu comprimento também será aumentado na mesma quantidade de vezes. Por outro lado, se o raio for reduzido uma certa quantidade de vezes, a gente também tem que o comprimento da circunferência será reduzido na mesma quantidade de vezes. Ou seja, se o comprimento aumenta em 3 vezes, quer dizer que o raio também tem que aumentar em 3 vezes. Tá? Então a gente vai pegar aqui para encontrar o raio da circunferência maior, que a gente vai chamar de R
de D, porque raio da circunferência dianteira, o comprimento do raio da roda traseira e multiplicar por 3, tá? Então a gente vai fazer isso aqui, 3 vezes 25,3. Então o raio da roda dianteira vai ser igual a 75,9 centímetros. E o diâmetro, por sua vez, né, a gente chamar aqui de D, diâmetro da roda dianteira, vai ser o dobro do raio, né? O dobro de 75,9, que é 151,8 centímetros. Pois bem, vamos para a resolução do item B. No item B é perguntado: quantos metros a roda dianteira percorre quando dá uma volta completa? Uma volta completa da roda dianteira é o seu comprimento, não é isso? Então vamos aqui calcular o comprimento da roda dianteira e então estabelecer o resultado em metros, tudo bem? Mas a gente sabe de uma coisa, que o comprimento da roda dianteira é 3 vezes maior que o da roda traseira. Ou seja, a gente pode pegar aqui o comprimento da roda traseira, que foi fornecido no item A, e multiplicar por 3. Então a gente pode fazer 3 vezes 157. Então o comprimento da roda dianteira vai ser igual a 3 vezes 157, que é igual a 471 centímetros. Como o exercício pede a resposta em metros, a gente passa 471 centímetros para metros. Então o comprimento da roda dianteira vai ser igual a 4,71 metros. E a gente tem então aqui o resultado do item B. Dessa forma, então, a gente encerra os exercícios propostos para esse vídeo. Espero que tenham conseguido acompanhar e aguardo vocês para o próximo vídeo. Até mais!